está falando. Aleluia! Você tem ouvido muitos testemunhos nessa campanha e outras que nós fizemos. Então, se você andar corretamente, não tem como Deus não te abençoar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Juízes, capítulo 6. Glória a Deus! Deus é maravilhoso, amados. Deus é muito bom. Aleluia! Sabe, é muito importante nós também saber agradecer a Deus nos pequenos detalhes também, nas pequeninas coisas. Nós temos que aprender a agradecer Ele, porque ser fiel um pouco e Ele será fiel no muito conosco. Então, se você não agradece no pouco, Ele não vai te dar o muito, porque você também não vai agradecer. Então, aprenda desde os mínimos detalhes a agradecer. E minha ministração nessa noite são 3 características de um vencedor em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! E eu estudando a vida de Gideão, eu vi essas 3 características e eu queria compartilhar um pouco com vocês o que eu estudei aqui. Gideão capítulo 6, a partir do versículo 11. Eu estou lendo Gideão, Juízes. Do 11 ao 18. O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Loaste, bem Abiezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai, com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão. Como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Contudo, Gideão replicou: se encontrei graças aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu quem de fato fala comigo. Não te afastes daqui, rogo-te até que eu volte e traga a minha oferenda e a deposite diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até que voltes. E a primeira característica que eu vi em Gideão é oração. Nós temos muitas decisões a tomar todos os dias, na nossa casa, no nosso trabalho, na empresa. E aí eu te pergunto, na hora de você tomar uma decisão, o que você tem feito? Você ora? Pede direção a Deus? O que você está fazendo? Ou então, melhor, que hoje em dia acontece muito disso, como chegou um anjo do nada perante Gideão, chegar alguém do nada na sua presença, só tem um negócio assim, o negócio é maravilhoso. O que você fala para esse cara? Na hora você não é meu. Ou você fala para ele: não, vou orar primeiro. Aí o cara começa a te pressionar: não, mas tem que ser agora, tem que ser agora, tem que ser agora. Aí com um pouco que eu tenho aprendido eu posso te falar: sai fora, não é de Deus. Porque quando é de Deus, se você precisar orar um dia, 2, 3, uma semana, um mês, até que Deus te responde, a pessoa vai te esperar. Como o anjo do Senhor falou aqui para Gideão. Porque veja bem, mais à frente, depois que vocês quiserem olhar, fala que Gideão preparou pães com uma arroba de farinha. Uma arroba equivale a 15 quilos.
Agora pensa, quanto tempo não demoraria para ele preparar 15 quilos de farinha, preparar pães, e ainda preparar um cabrito. Então Gideão não foi só ali do lado e catou um monte de farinha e jogou na frente do anjo, não, ele foi preparar. Naquele tempo, preparar um sacrifício é como se nós hoje chegássemos e fácil. A proposta é muito boa. Me dá 3 dias para mim orar e jejuar, para ver se Deus vai falar comigo. Temos esquecido de orar, temos tomado decisões sem falar com Deus. Aí as coisas dão errado, mas Deus, por quê? Por quê? Porque você morou. Depois, na consequência, não adianta você falar mais Deus, mas que você possa aprender, para quando você for fazer outra coisa, você lembrar. Esse dia eu li um livro, já li ele pela segunda vez, e até aconselho principalmente empresários ler, que é A Arte da Guerra. É um livro de um chinês, é um dos mais antigos do mundo. Hoje empresários estão comprando ele para dar direcionamento dentro de empresas. Fala sobre a guerra. E para esse chinês, a arte da guerra é você ganhar uma guerra sem lutar. Mas o que me chamou a atenção nesse livro foi o que ele falou. Ele falou assim: sabe por que o mal prevalece sobre o bem? Porque o bem não se move. Agora vamos traduzir para os crentes. Sabe por que Satanás entra na sua vida? Muitas vezes acaba com o seu sonho? Porque você não ora. Meu Deus! Simplesmente por isso. A frase que esse chinês falou me impactou muito. E eu fiquei pensando sobre isso. Então, eu tenho um exemplo aqui sobre a vida de oração, uma vida com Deus. O povo, quando foi tirado do Egito por Deus, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo, aquele povo de Israel, eles eram escravos, comiam das piores comidas, moravam nos piores lugares, ainda eram chicoteados quando não obedeciam. Mas quando estavam no deserto, de dia, naquele sol escaldante do deserto, Deus colocava uma nuvem escura sobre eles, não pegava sol mesmo. De noite, no deserto, para quem não sabe, do mesmo jeito que de dia chega a temperatura de 50 graus, à noite ela cai a 0. Você vê o choque térmico, mata qualquer pessoa que não tiver acostumado. Aí o que Deus fazia? Uma nuvem de fogo para aquecer ele. Acabou o alimento, o que Deus fez? Mandou maná. Mas o que o povo fazia? Reclamava. Estava reclamando, murmurando. Moisés, que nos tirasse de lá para morrer aqui? E lá eles comiam comida de porcos. Já Moisés foi criado no palácio de Faraó, como neto de Faraó, tinha do bom e do melhor, estudou nas melhores escolas que tinha sabedoria, mas não queria nem saber de voltar para o Egito. Sabe por quê? Porque Moisés andava com Deus. Ele tinha intimidade com Deus. Essa era a diferença do povo do Egito, do povo de Israel que saiu do Egito, para Moisés. Eles não queriam compromisso com Deus. Eles queriam simplesmente que Deus tivesse tirado eles do Egito, e antes de chegar lá no mar, de atravessar no mar, já está dentro da terra prometida. Para quê? Para depois todo mundo levantar um monte de altar e adorar outros deuses. Eles precisavam conhecer o Deus verdadeiro. Eles precisavam conhecer. Então essa era a diferença de Moisés e desse povo de Israel. Moisés andava com Deus. Agora também há uma diferença muito grande entre andar com Deus e Deus andar com você. Que Deus nunca nos abandona. A gente que, enquanto dá umas cotoveladas nele, eu dá licença um pouquinho. Quando a gente acha que já sabemos de tudo, a gente vem quando gosta de fazer isso. Mas qual que é a diferença entre andar com Deus e Deus andar conosco? Por exemplo, quando eu estou andando e Deus está andando atrás de mim, eu estou aqui, 1 passo, 2 passos, 2 passos, nosso passo da média de 1 metro, para mim andar 10 metros, 10 passos. E Deus está me acompanhando. Para mim andar 10 metros, 10 passos.
Agora, quando eu ando com Deus, é diferente. Deus, às vezes, Ele pega um passo e já te leva para o 100º passo, sem você precisar dar os 99. Essa é a diferença de nós andarmos com Deus. Aleluia. Sem querer fazer as nossas vontades, mas falar para Ele: eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Aí nós vamos andar no sobrenatural. Porque quando nós queremos que Ele ande conosco, Ele vai andar, porque Ele é fiel, Ele nos ama, Ele vai andar conosco, mas Ele vai andar conforme o seu ritmo. Agora, quando você fala: agora eu quero andar com você, Senhor. Um exemplo é Enoque, né? Foi andar com Deus, andou tanto que foi arrebatado. Então, é muito importante isso. Nós andarmos com Ele, fazer a vontade dEle. Por que às vezes fala na Bíblia que nós oramos errado? Porque a gente fica insistindo em bobeira e a gente não pergunta para Deus qual é a vontade dEle para a nossa vida. Se realmente é isso que Ele tem para nós. Às vezes, de tanto teimar, Ele vai e nos abençoa com aquilo. Aí passa um pouquinho ali na frente e a gente quebra a cara. Por quê? Porque não estamos fazendo a vontade dEle, nós estamos fazendo a nossa. Então, essa é a primeira característica. Vida de oração. Jejuar, orar, tudo que você for fazer, fala com Deus primeiro, que Ele vai te direcionar. Se for algo que for atrapalhar a sua vida, Ele vai te mostrar. Ele é fiel para isso. Agora eu queria ler com vocês em Juízes 6, capítulo 6 mesmo, mas a partir do versículo 25. Naquela mesma noite, o Senhor ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Azerá, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para o Senhor teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho, e oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terás derrubado. Só até aqui. A segunda característica muito importante é obediência. Amados, eu fico imaginando quão difícil foi essa ordem que Deus deu para Gideão. Porque naquele tempo o povo já adorava intensamente. Mas vai hoje e tenta derrubar um santo desse aí para você ver. O povo vai te linchar no meio da rua. E o que eu acho interessante, se você ler toda a história de Gideão, quando Deus fala para Gideão, vai fazer isso em momento algum, Gideão, mas Deus, isso é meio difícil. Não dá para você me dar uma tarefa mais fácil, não? Não. Em momento algum. Conforme Deus ordenou a Gideão, Gideão falou: então eu vou fazer. E ainda deu sabedoria para Gideão para pegar e fazer à noite, para que ninguém visse. Para fazer à noite. Então, a obediência é algo muito importante. Muito. Obediência, submeter-se a alguém, seguir seus comandos. Fala para Deus que você quer seguir os comandos dele, para você ver quão próspero você será. Quão próspero. E eu separei alguns versículos aqui por toda a Bíblia que fala sobre obediência. E eu queria ler com vocês agora. Deuteronômio, capítulo 5. Obedecer é melhor do que sacrificar. Bem melhor, né? Como é que você tem sido com o Senhor? Você tem sido obediente com Ele? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Como seria bom se eles sempre pensassem dessa maneira, que tivessem um coração disposto para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim,
tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Aleluia. Amém. Como seria bom. Como seria bom. Como é bom. Como é bom obedecer a Ele. Você viu como ele fala aqui no verso B aqui? Assim tudo iria bem com eles, com seus descendentes e o mais importante, para sempre. Amém. Deus não está falando aqui que você vai viver bem 1 mês, 2 meses, 3 meses, não, é para sempre, é para toda a eternidade, é para toda a eternidade. Vê quão importante é a obediência. Mas mesmo assim, às vezes, deixamos a desejar. Vamos lá para 2 João. Passear um pouquinho na Bíblia hoje. Deus, Ele quer ver a nossa obediência. Ele quer ver seus filhos obedecerem. Qual é o pai? Quem é pai aqui? Levanta a mão, além de mim. Qual é o pai que quer ver o filho desobediente? Ninguém. Ninguém quer pedir para o filho fazer alguma coisa e quando você vira as costas ele faz outra. Ninguém. Muito menos Deus. 2 João, capítulo 1, versículo 6. Este é o mandamento do amor, que andemos em obediência às suas ordenanças, como tendes ouvido desde o princípio. O mandamento é este, que andeis em amor. Sabe, amado, se você não ama, você não consegue obedecer. Se você não tem um amor por uma pessoa, você não obedece. Se é um patrão seu, alguma coisa, você até faz, mas porque você é obrigado a fazer, mas você não está obedecendo. A obediência não é você fazer algo para uma pessoa porque você é obrigado a fazer. Isso não é obediência. A obediência é quando você faz para a pessoa em amor. Quando você serve alguém em amor. Isso é obediência. Se você lê a Bíblia, um capítulo da Bíblia por dia, porque a pastora Célia fala aqui sempre para nós lermos, me perdoe, está errado. Você tem que sentir vontade de ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia por amor. Se for só porque ela está falando, não adianta. Você vai ler a Bíblia para começar, você não vai nem entender o que você está lendo. Eu lembro muito bem logo que eu comecei a frequentar a Betel Cruzeiro do Sul. Aí eu ia ler a Bíblia e não entendia nada. Não entendia nada. Até que eu fui aprendendo. Até que eu fui pegando amor. Até que eu fui sentindo sede de ler a Bíblia. Sentindo vontade de ler a Bíblia. Aí eu comecei a entender. Aí sim eu comecei a entender. Então, temos que aprender a amar acima de tudo. Como tem outros versículos que falam sobre isso também. O maior mandamento é o amor. Sem amor vai ser difícil a gente conseguir fazer essas outras coisas. Vamos lá para Romanos capítulo 5. Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Amém. Amém? Aleluia. Então, pela desobediência de um só homem, Adão, todos nós fomos tornados pecadores, porque Adão não obedeceu. Porque
Deus não deu uma ordem para Adão, simplesmente Deus falou para Adão: coma de todas as frutas do jardim, menos essa. Deus não falou assim: não come, você não pode comer, que eu estou mandando, não. Ele só falou: coma todas, menos essa. E quando a mulher chegou perante Adão e falou para Adão: eu comi, não como você também e tal, ninguém obrigou Adão. Ele sabia que não podia comer. Ele sabia que ia vir algum peso na vida dele, algo de errado na vida dele aconteceria. Mas Adão desobedeceu e comeu. E depois foi expulso do Éden. E aí veio todos esses problemas aí que a gente vem sendo do Egito até nós chegarmos no próximo homem, que é Jesus. E obedeceu desde o início. Desde o início foi obediente. Primeiramente, se desfez da forma de Deus. Se tornou seres humanos como nós mesmos. Tudo em obediência. Eu não lembro qual versículo que fala, mas tamanha obediência de Jesus que as pessoas falam: mas Jesus, da onde você tira isso? Porque se fala isso, aí ele fala: eu falo o que o meu Pai manda eu falar. Eita! Amém! Aleluia! Isso é tremendo, amado. Glória Eu falo a o que Deus! o meu Pai me manda falar. Aleluia! Jesus foi obediente, amado. Quando aqueles soldados chegaram para prender Jesus e Pedro cortou a orelha de um deles, eles não conseguiam prender Jesus se Jesus não quisesse. Jesus se entregou. Jesus não foi capturado, ele se entregou. É diferente. Tudo em obediência. Tudo. E tudo aquilo, toda humilhação, todo espancamento que Jesus teve, foi por nós. Olha só a tamanha obediência dele. Olha a tamanha obediência dele. E eu lembrei aqui agora de outra pessoa obediente que também foi grandemente abençoada, Abraão. Quando Deus pediu para ele Isaac. Olha a obediência de Abraão, gente. Você quer meu filho? Vou te entregar. E era o único filho dele. Da onde que ia vir toda a descendência que Deus tinha prometido para ele, se esse era o único? Mas Abraão foi obediente. E depois ele foi abençoado por tudo isso. Então, amado, temos que ser obedientes. Temos que obedecer. Se Deus está falando, obedeça. Faça. Independente do que. Por mais que está sendo difícil hoje. Por mais que hoje é uma dificuldade enorme você fazer o que Deus está falando para você fazer. Mas faça. O que hoje não entende, amanhã entenderá. Às vezes você está passando por dificuldade hoje aqui. E Deus fala: vai. E você sabe que vai ser difícil. Vai. Você vai passar. Lá na frente vai vir outra dificuldade dessa. Aí vai acontecer o quê? Já sei que não passa por isso. Agora, se você não passou naquela, você não vai passar na outra. Não vai passar. Então, a obediência, ela é muito importante. É muito importante. Se você não tem obediência a Deus, você não consegue ter fé. Porque na palavra fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, se você não consegue obedecer a alguém que você não vê, alguém espiritual, se você não obedece a ele, você não tem fé. Você não tem fé. Então, primeiramente, você tem que obedecer a ele. E seguir o que ele está pedindo para você fazer. Pratique o que tem na sua palavra. E sua fé vai aumentando. Então, se você não obedece a Deus, não adianta você me falar que acredita nele, que é mentira. É mentira. Me perdoe a palavra. Mas se você não obedece às coisas de Deus, você não crê em Deus. Não crê. Porque Deus, amado, não tem mais ou menos. Ou você serve,
ou você não serve. Se você está andando uma vida que você está em dúvida do que você está fazendo, é mais fácil você estar servindo a Satanás do que a Deus. Deus não tem meio termo. Não tem como você andar em cima do muro com Deus. Ou você obedece, ou você serve, ou então é bem melhor fazer, sabe o quê? Pega sua Bíblia, joga fora e vai ver no mundo. É muito melhor do que você ficar pé na igreja, pé na igreja, pé no mundo. Chega na igreja, é abençoado. Quando vai para o mundo, quer viver igual no mundo. Igual esse povo aqui de Israel que saiu do Egito. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Verdade. Não adianta você sair do mundo, chegar aqui na igreja e Deus começar a usar a pastora Célia, os outros pastores, presbíteros para te falar as coisas e você não querer fazer. Não adianta. Não vai ser salvo, não vai ser abençoado. Você tem que vir para a igreja e começar a se libertar das coisas velhas. As coisas velhas já passaram. Amém. Eis que tudo se fez Aleluia. novo. Agora, como que tudo vai se fazer novo na sua vida? No momento que você chegar e falar: Deus, agora eu quero mudar. Me ajuda. Agora eu quero mudar. A partir desse momento, o Espírito Santo de Deus vai começar a reprogramar a sua vida. Porque, amados, vou falar uma coisa para vocês: não existe varinha mágica, tá? Você chega na igreja tudo arrebentado, e aí o pregador prega aqui, quem quer aceitar Jesus, você, eu quero aceitar Jesus. E aí você vai aceitar Jesus, e a varinha mágica vem, plim, e acabou seus problemas. O fato de você tirar o mundo de dentro de você, depende de você. Esse esforço é teu. Deus vai te direcionar. O Espírito Santo vai te mostrar os caminhos que você deve seguir. Mas quem tem que andar e quem tem que mudar a vida é você. Amém. É você. Aleluia. Simplesmente isso. Temos costume de tomarmos decisões erradas sem orar e depois ficar culpando Deus. Não, é culpa sua, é culpa minha. Ignorou. Ou então, Deus fala: pega aquele caminho ali. Aí no meio o profeta: não, mas se você andar por aqui, você vai chegar mais rápido. Não pegue atalho. Não pegue. Não pegue. Eu assisti um filme esse dia bem engraçado, uma produção bem fajuta mesmo, mas achei interessante isso. De não pegar atalho. O cara fala com ele: não pegue atalho. E aí ele estava indo, parou. Não, você for por aqui é mais perto, tal. Aí quando ele foi andar, ele lembrou da voz do profeta que falou para ele: não pegue atalho. Ele: eu queria ir para não sei onde, disse que ali era mais perto. Não, moça, ali é bem mais perto mesmo. Só que o que estão assaltando e matando gente ali é brincadeira. Aí ele: nossa, que bom. Aí chegou no outro lugar: eu quero ir para o lugar tal. E aí a pessoa falou: não, esse caminho vai, mas se você pegar esse atalho aqui é melhor. Aí ele falou: então eu vou por aí. E aí quando ele dá 2, 3 passos, ele lembra, ele volta. Aí lá na frente ele vai ver que ali era uma estrada perigosa. Então não pega atalho não, mano. Segue o que Deus quer na sua vida. Amém. Por mais que seja difícil, por mais que você vai ter que fazer uma caminhada um pouquinho mais longa, mas será abençoado, será protegido. Você vai estar andando com Deus. Amém. Às vezes Deus está falando para você, testando você. Aí você vai pensar: o caminho é longo. Mas não esqueça da comparação que eu fiz aqui. Quando você anda com Deus, o caminho pode parecer longo. Mas se você anda com Deus, o caminho vai se tornar curto. Vai se tornar curto. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5, por favor. Hebreus 5, versículo 8 e 9. Mesmo considerando o fato de ele ser o Filho de Deus, aprendeu
a obediência por intermédio das aflições que padeceu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos quantos lhe obedecem. Aleluia! Glória a Deus. Então, se você obedece, aqui ó, é a palavra de Deus que está falando. Fonte da salvação eterna para todos aqueles que Aleluia! obedecem. Glória a Deus! Lá atrás, no Velho Testamento, fala da obediência que vai te prosperar, você e seus Glória a descendentes. Deus! Aqui no Novo Testamento já está falando da obediência que te leva para a salvação eterna. Amém. Aleluia. Será que é importante obedecer? E eu falo uma coisa para vocês. Já vi pessoas falando, não aqui no geral, não estou citando ninguém daqui da igreja não, mas que servir a Deus às vezes é difícil, que obedecer é difícil, e eu não acho difícil não. É muito bom obedecer a Deus. De vez em quando ganhar uns presentinhos extras, surpresa. Quão bom Ele é conosco. Se você perguntar que às vezes cansa fisicamente, cansa sim. Mas Ele é tão bom que nos renova. Nos renova. Quando a gente faz, todo início de ano, nós temos a campanha aqui do dia 1º ao dia 7, todos os dias tem culto. Aí tem a festa, dia 31, e aí do dia 1º ao dia 7, culto todos os dias. São 8 dias. A gente chega nos últimos dias, nós estamos cansados. Mas vai dando horário de você vir para o culto, algo dentro começa a pegar fogo. Começa a esquentar. Não te deixa, pelo menos comigo assim, não me deixa quieto. Eu não consigo.